Então, nono, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 e vamos aí iniciar o estudo da fotossíntese e quimiossíntese, sendo que na aula de hoje o nosso foco principal será a fotossíntese. O capítulo 7 encontra-se aí na página 90 do nosso livro de Biologia. E aí, quando nós falamos sobre o termo fotossíntese, não é algo novo para vocês, né? Desde as séries iniciais aí do Fundamental 2 que nós falamos, né, que vocês escutam sobre esse assunto na área da ciência. Então, quando a gente fala de fotossíntese em primeira mão, fotossíntese é uma reação química, ou seja, algumas substâncias vão interagir e dessa interação vão se originar novas substâncias e esse processo ele não pode ser desfeito. Então, a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas, algas e algumas bactérias, onde o intuito aí dessa reação química é a produção de açúcares. Uma parte desses açúcares fica armazenada na planta ou é transformada em outras substâncias orgânicas que serão aí utilizadas pela planta ou para o seu crescimento ou para o seu funcionamento adequado. Outra parte vai ser utilizada aí na respiração, produzindo então energia para que a planta mantenha as suas funções. Um outro ponto-chave é sim, as plantas, além de realizarem a fotossíntese, que é o processo aí no qual estarão obtendo aí o seu próprio alimento, elas também realizam respiração, certo? Elas realizam aí os dois processos. É importante então que a gente compreenda que as plantas e outros seres fotossintéticos, como eu falei anteriormente, vão estar realizando os dois processos, tanto fotossíntese como respiração. Não é correto, portanto, dizer que a planta faz fotossíntese durante o dia e respira apenas durante a noite. A fotossíntese, sim, só ocorre durante o dia, desde que haja luz suficiente, mas a respiração ocorre durante os dois períodos, tanto durante o dia quanto durante a noite. Durante o dia, quando há bastante luz, a produção de oxigênio é geralmente maior que a quantidade de oxigênio que está sendo empregada aí na respiração. O que sobra, então, é liberado para a atmosfera. Na fotossíntese, como eu falei, né, por ser uma reação química, as moléculas de gás carbônico e de água vão ser transformadas em açúcares com a utilização de energia luminosa. O processo, então, por se tratar de uma reação química, pode ser representado aí pela seguinte equação química que está aí na sua forma simplificada. Então, vocês percebem que nós temos 6 moléculas de gás carbônico interagindo aí com 6 moléculas de água, onde, como consequência aí dessa reação, nós temos aí a produção de glicose, que está aqui a molécula C6H12O6, mais 6 moléculas de água. Então, essa é a famosa equação que representa aí a fotossíntese. Então, nos eucariontes, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, que é uma organela que está presente aí nas células vegetais. Já no caso dos procariontes, que nós podemos aí citar como exemplo as cianobactérias, a fotossíntese ocorre em um conjunto de invaginações da membrana e no citosol. E aí, o que seriam essas invaginações aí na membrana? São desdobramentos, né, que ocorrem aí na membrana plasmática. E esse citosol, né, também é um termo que está se referindo ao citoplasma da célula.
Então, como já se foi falado, a fotossíntese ela só ocorre na presença da luz solar, certo? Isso não significa dizer, como foi falado anteriormente, que a fotossíntese só ocorre durante o dia e a planta só respira durante a noite. Então, dependendo da intensidade dessa luz, a planta vai estar realizando os dois procedimentos. Então, quando a gente fala de luz, essa luz visível e branca, ela corresponde a uma parte da energia que é transmitida pelo Sol. E essa luz ela é formada aí pela mistura de vários comprimentos de onda que são aí registrados por nossos olhos como cores diferentes. É justamente o que ocorre quando nós observamos um arco-íris ou quando essa luz branca atravessa um prisma de vidro. Nós conseguimos ali observar então as 7 cores, né, que compõem aí essa luz branca. E as moléculas de clorofila, como nós veremos aí, existem dois tipos, o tipo A e o tipo B, só vão absorver certos tipos de luz. E elas podem absorver bem as luzes vermelha, laranja, azul e violeta e refletem aí grande parte da luz verde, absorvendo dela pouca quantidade de energia. A cor verde que vemos nas plantas é justamente o reflexo dessa luz que não foi absorvida. Então é por isso que as plantas possuem essa coloração esverdeada, porque é justamente a cor verde, né, que a clorofila não absorve aí, né, dessa luz branca. Então, como vocês estão podendo aí observar, temos aqui a clorofila do tipo A e a clorofila do tipo B. Observem aqui, ó, que a luz verde, né, não está sendo aí absorvida. Então essa luz verde aqui é refletida e por conta, né, dessa não absorção da luz verde é que nós é por esse fato, né, que as plantas, como eu já falei, possuem essa coloração. Uma curiosidade aí para que vocês possam ficar sabendo o motivo da cor verde das plantas. Então, para comprovar esse fato, em 1883, o botânico alemão Theodor realizou o seguinte experimento. Um filamento de alga foi colocado aí em um meio com bactérias aeróbias e o conjunto foi iluminado com diversas cores que compõem a luz branca. Observou aí maior acúmulo de bactérias nas regiões que estavam sendo iluminadas pelo vermelho e pelo azul. Então ele pôde concluir que nesses dois locais havia maior desprendimento de gás oxigênio e, consequentemente, que nessas regiões ocorria maior fotossíntese. E então, turma, a fotossíntese ela se divide em duas etapas. Nós temos aí a etapa fotoquímica, que nós conhecemos também como fase clara, e a etapa química, que é mais conhecida aí como fase escura. Então, durante a etapa clara ou fotoquímica, a energia luminosa é absorvida pela clorofila, que está presente nos, tri... que está presente nos tilacoides e armazenada nas moléculas de ATP, que nós já falamos aí sobre esta molécula em aulas passadas. A transformação da energia luminosa em ATP acontece porque, quando recebe luz, a molécula de clorofila perde elétrons que passa por vários transportadores de modo parecido com o que ocorre na respiração celular. Nesse transporte, a energia promove o deslocamento de íons de hidrogênio para dentro dos tilacoides. Os elétrons aí que foram perdidos pela clorofila são removidos de moléculas de água, transformando-as em átomos de hidrogênio e oxigênio. O processo então é chamado de fotólise da água. A planta libera o oxigênio para o ambiente na forma de gás. Os íons de hidrogênio, juntamente com os elétrons, são combinados ao composto NADP na forma oxidada. E o Na
dpH e a energia do ATP serão aí serão formados e usados na fase seguinte, que não necessita de luz para transformar o gás carbônico em glicose. A etapa química, ou aí fase escura, onde não há a necessidade aí da utilização da luz, também é chamada de ciclo das pentoses, ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson. Essa fase ocorre aí no estroma dos cloroplastos, como vocês podem perceber na nossa imagem. Essa etapa foi estudada no final da década de 1940 pelo bioquímico Melvin Calvin, daí vem o nome da fase, e seus colaboradores, principalmente Andrew Benson. Na etapa química, por meio de uma série de reações, são aí produzidos glicídios a partir do gás carbônico e de íons de hidrogênio. A energia para a produção vem do ATP, também produzido na primeira etapa. A conversão do gás carbônico em um composto orgânico, no caso aí o glicídio, é chamada de fixação do carbono. Então, em condições normais, é muito difícil que todos os requisitos necessários à fotossíntese estejam presentes nas quantidades ideais. Portanto, ela não ocorre com eficiência máxima. Então, vamos aí analisar a variação da velocidade da fotossíntese, que está relacionada a 3 fatores: luz, gás carbônico e temperatura. A velocidade da fotossíntese pode ser calculada medindo-se a quantidade de oxigênio que está sendo liberado, ou seja, a quantidade de oxigênio que está sendo produzido. Quanto maior essa quantidade, maior será a velocidade da fotossíntese. Com esse procedimento, nós podemos aí observar o gráfico e chegar aí a algumas conclusões. Então, observei que nós temos 3 pontos, que vão ser destacados no nosso gráfico. Temos aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Então, quando estamos aí no ponto 1, que é quando ela está no escuro, a planta não está realizando fotossíntese, mas está respirando. Então, ela consome oxigênio em vez de produzi-lo. Já no ponto 2, indica determinado valor de iluminação no qual a quantidade de oxigênio consumida vai ser igual à produzida, porque aí o oxigênio produzido pela fotossíntese e o oxigênio consumido pela respiração estão aí no mesmo nível. Então, nesse momento, chegamos ao ponto de compensação luminosa ou ponto de compensação fótica. Quando a intensidade da luz é superior ao do ponto de compensação, há saldo de oxigênio que é liberado pela planta. A produção de oxigênio cresce até determinado valor da intensidade luminosa que está sendo aqui representado no ponto 3, a partir do qual não se altera mais, mesmo se a luminosidade aumentar. Então, fica aí constante, como vocês estão percebendo aqui no gráfico. Nesse momento aqui, o processo mantém-se constante. Chega-se então ao ponto de saturação luminosa. Aí, outro fator qualquer, como o gás carbônico, não pode estar em quantidade suficiente para acompanhar o aumento da velocidade e começa a frear o processo, ou seja, começa a ter uma redução aí na velocidade da fotossíntese, porque ocorrerá uma queda na produção de oxigênio. Então, nesse caso, esse fator limita o processo, sendo chamado de fator limitante. Algumas plantas conseguem viver com baixa intensidade luminosa. São aquelas que nós chamamos de plantas de sombra ou umbrófitas, que crescem, por exemplo, no interior de florestas, onde há aí pouca quantidade de luz. Essas plantas possuem folhas mais finas,
com menos células e precisam de uma quantidade inferior de energia da respiração para se manter. Portanto, precisam de menor intensidade de luz para ultrapassar o ponto de compensação que nós explicamos anteriormente e começar a crescer. Se algumas espécies de plantas de sombra forem expostas por longo tempo a altos níveis de luz, seus cloroplastos serão danificados e a planta acabará morrendo. Outras plantas estão adaptadas a ambientes bem iluminados e precisam de muita luz para crescer. São as plantas de sol ou heliófitas. Essas plantas vão ter folhas mais grossas, com mais células, e o consumo de energia da respiração para crescer e se manter é maior, o que só vai ser possível em ambientes bem iluminados. As plantas heliófitas têm um ponto de compensação luminosa mais alto do que aos da umbrófitas e utilizam melhor as intensidades mais altas de luz, como vocês aí podem observar no nosso gráfico. E aí, turma, a atividade, que vai estar relacionada à nossa aula de hoje, sendo que aí o assunto do nosso capítulo é fotossíntese e quimiossíntese vai ser o assunto da nossa próxima aula, mas em relação à fotossíntese, vocês irão responder as questões que estão na página na página 95, naquela parte correspondente a questões discursivas. São 5 a quantidade de questões que vocês estarão aí resolvendo. Lembre-se, resolvam no caderno, tirem foto e enviem em anexo no Google Sala de Aula. Nunca esqueçam da devolutiva dessas atividades, turma. Forte abraço e até a nossa próxima aula de sexta-feira.